Fala pessoal, aqui é o professor Humberto Quezada e hoje o tema do nosso vídeo serão os processos de criminalização. Antes de tudo, eu vou te pedir a gentileza de se inscrever no canal, de me seguir no Instagram, de conhecer mais sobre o meu trabalho no site. E aí, peço a você que fique até o final do vídeo, porque aqui a gente vai trazer muita informação interessante acerca desses processos. Que, primeiro, eles caem comumente em concurso público e também ajuda a gente compreender algumas facetas da criminologia. Olha só, o que são processos de criminalização? Para poder compreender esses processos, a gente tem que saber que ele está ligado a uma teoria criminológica chamada Labeling Approach, ou então teoria do etiquetamento. E ela diz que a pessoa ela é rotulada como criminosa antes mesmo de o ser. Detalhe, não é questão de passar a mão na cabeça de quem comete crime. Quem comete crime deve ser punido de acordo com as tenazes da lei, faz jus a um devido processo legal, onde é assegurado o direito de defesa, mas, dentro das regras do jogo, se for o caso de punir, se puna e pronto. Fim de papo. Tem que punir, a pena possui esse caráter. Então, ou seja, não é ter pena, o bichinho, que coisa, não, vamos deixar ele tomar um café, não. É criminoso, condenado, julgado, condenado, cumpre pena. É para ser assim. Ou seja, essa teoria é apenas um dos lados. As críticas que se fazem a ela é basicamente de quem não a compreende totalmente. Parte é fruto da ignorância. Ou seja, ela é uma pequena parcela de uma série de doutrinas, de uma série de teorias que ajudam ao Estado a criar políticas públicas nem sempre eficientes. O que acontece? Os processos de etiquetamento, os processos de criminalização, eles partem de pressupostos em que a pessoa é rotulada como criminosa. E existem três tipos: criminalização primária, criminalização secundária e criminalização terciária. O que acontece? A criminalização primária ela é feita pelo próprio Estado. Aí você pensa, não, mas como assim? O Estado rotula as pessoas como criminosas? De certa forma, você vai compreender. Eu vou dar dois exemplos aqui muito tranquilos. O artigo 16 do nosso Código Penal, ele fala do arrependimento posterior. O que é isso? Que os crimes cometidos sem violência, sem grave ameaça, quando a pessoa, o agente, o criminoso, repara o dano ou restitui, por exemplo, algo furtado, até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário, ele tem a pena reduzida de 1 a 2 terços, ou seja, ele é uma causa de diminuição de pena. É uma causa genérica de diminuição de pena, ou seja, não teve violência, ele pegou, devolveu o celular furtado, desculpa e tal, ele vai ser processado, ele vai ser julgado e a pena vai ser diminuída de 1 a 2 terços, pode diminuir um bocado, mas ele ainda vai ser punido, ainda vai ser processado. Indo para o outro espectro, nós temos a Lei 9249. Essa Lei 9249 ela regulamenta o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. E ela fala no artigo 34 o seguinte: extingue-se a punibilidade nos crimes da Lei 8137 de 27 de dezembro de 1990, que há algumas leis de crimes contra a ordem tributária, crimes contra o consumidor, por exemplo. E a Lei 4729 de 14 de julho de 1965, a lei que fala de sonegação fiscal. Quando o agente promover o pagamento do tributo e contribuição social, inclusive acessórios, antes do recebimento da denúncia. No arrependimento posterior, diminui a pena. O cara vai ser punido ainda, vai perder o réu primário dele, mas vai ser punido com uma pena muito menor. Nesse aqui, extingue-se a punibilidade nos crimes de sonegação fiscal, crimes contra a ordem tributária, crimes contra o consumidor. Por exemplo, aí eu peço uma reflexão a você que está me assistindo até aqui. O furto, ele é mais facilmente cometido pelas camadas menos abastadas da sociedade. Ou seja, a pessoa que está com dificuldade financeira, dificilmente ele vai cometer um crime de sonegação fiscal. Ele nem recolhe impostos, que dirá sonegá-los. Então, ou seja, nesse contexto, me parece uma injustiça, não a questão do arrependimento posterior. Eu acho que ele deve sim ser punido com a pena menor. Porque a lógica não seria a mesma para crimes financeiros? Porque a lógica não seria a mesma para sonegação fiscal ou crimes de ordem tributária, crimes contra o consumidor? Por que a punibilidade é extinta e o cara não é punido? Temos outra.
O artigo 22, parágrafo único da Lei de Crimes Financeiros fala do crime de evasão de divisas, que é você literalmente jogar dinheiro para fora do país sem a devida operação cambiária. Ele é punido de 2 até 6 anos e multa. O furto qualificado, basta você usar uma chave falsa, ou ter abuso de confiança, ou ter 2 ou mais pessoas cometendo o crime de furto, já é furto qualificado. A pena já é maior, é 4 a 8 anos. Então, ou seja, nenhum desses crimes tem violência, mas causa mais dano a um país inteiro o crime de evasão de divisas do que um furto. Ambos são crimes. Não digo que o furto qualificado teve uma pena menor, mas a evasão de divisas tem uma pena maior. Essa é a ideia. A criminalização primária, se vista sobre a ótica correta, te faz refletir. Não é que a coisa tem que afrouxar, é que os outros comportamentos precisam acochar mais. Essa é a ideia. E é como eu enxergo essa teoria. Ou seja, entendo que não há críticas, ou as críticas que devem ser feitas à criminalização primária, é isso. Não é que tem que afrouxar, é que algumas outras coisas precisam, de fato, serem punidas de maneira mais severa. Então essa é a criminalização primária. O próprio Estado faz isso. O próprio Estado parece incoerente com a punição de algumas condutas. A criminalização secundária é aquela que acontece quando a pessoa ela tem o primeiro contato com os mecanismos de controle social, delegacia, justiça, sistema penitenciário, e ele recebe essa segunda etiqueta. Ou seja, ele entra num sistema carcerário que muitas vezes não funciona, que muitas vezes é contaminado por corrupção, contaminado por facções e organizações criminosas. Ele acaba carregando essa pecha e esse estereótipo do criminoso, propriamente dito. Ou seja, temos um segundo processo de criminalização, porque lá dentro muitas vezes ele se vê obrigado a cometer outros crimes para poder se manter e até mesmo sobreviver lá dentro. Aí é um outro lado da coisa. É uma falha grave do sistema penitenciário. Ou seja, temos esse outro problema. Além do Estado, temos falha no sistema penitenciário. Temos falha no sistema de justiça. A coisa toda proporciona com que isso funcione assim. A criminalização terciária é aquela manutenção da etiqueta social quando o camarada, se não morrer na cadeia, conseguir cumprir a sua pena e de fato tentar a vida fora do cárcere, ele traz consigo essa mesma pecha, ele traz consigo essa mesma etiqueta, essa marca que sobre ele se impõe de criminoso. Por quê? Não existem políticas públicas voltadas ao egresso. Ele, dentro do sistema penitenciário, se corrompeu mais e mais e mais e não tem condições de voltar à sociedade, nem que ele quisesse. Então, ou seja, ele encontra dificuldades de ressocialização tanto pelo preconceito que ele encontra aqui fora, tanto por razões outras de ordem interna, ou mesmo do que ele viveu dentro do cárcere. Então, ou seja, acaba internalizando o processo de comportamento criminoso, mantendo o comportamento criminoso, mantendo-se na criminalidade. Repito, se você chegou até aqui, nesse contexto, o camarada acaba voltando a delinquir. Então, temos que isso, obviamente, aliado a outros fatores. Temos anomia, temos teoria das janelas quebradas, temos teoria criminalista radical e tantas outras teorias. Essa é apenas uma faceta que pode, junto com várias outras, tentar fazer com que os legisladores pensem em uma solução a curto, médio e longo prazo. Porque a criminologia ela tenta evitar que o crime que vai acontecer daqui a um ano aconteça, mas também tenta fazer com que a pessoa que está no cárcere dê um jeito de voltar e não vire um problema social. Porque quando ela sai do cárcere e vira um problema social, ela permanece na criminalidade. Ela continua virando um problema social. Ou seja, ela precisa ter um espaço aqui fora, pelo menos ter a oportunidade de socializar. Se ela não quiser se socializar, aí é outra história, aí é outro departamento. Mas há que se ter pelo menos essa oportunidade. E precisa de quê? Política pública. Tanto de prevenção à criminalidade, de trabalho, de geração de emprego, para que a pessoa também não fique totalmente dependente do Estado e tenha a possibilidade aí de progredir. Essa é mais ou menos a ideia
E esses são os conceitos que caem nos concursos públicos aí, já que o viés também é concurso público, processos de criminalização são bem isso, é justamente o etiquetamento da pessoa como criminosa antes mesmo dela cometer a conduta. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês se inscrevam no canal, me sigam no Instagram, considerem aí fazer o seu comentário, estamos aqui para debater juntos esses e tantos outros assuntos que gravitam em torno do direito penal e da medicina legal. Então, até a próxima, fiquem com Deus. Valeu!